Oi, tudo bem? Eu sou o Gustavo Carriconde do Resumo Cast e nesse vídeo você vai assistir um dos workshops que tivemos no Idea Lab, que é um dos programas que temos no Resumo Cast for Startups, programa para startups. E nesse workshop o Marcos Semola, uma das maiores autoridades no Brasil em cybersecurity e LGPD, falou tudo. É praticamente uma masterclass, um tratado sobre LGPD para startups. Então, se você tem uma startup ou tem um empreendimento que está tentando se adequar a LGPD, vale a pena assista esse workshop até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, nós vamos então bater esse papo. E antes de eu dividir com vocês um pouco do que eu entendo do tema e opiniões sobre esse assunto, e vocês vão ver por que a opinião é importante, já já, né? Eu vou me apresentar para vocês entenderem o meu histórico, o meu legado, né? E eu vou usar justamente um material que eu produzi, que fala um pouquinho da minha área acadêmica, tá? Eu sou da área de ciência da computação, com especializações em negociação, estratégia de negócios. Eu estou fazendo um mestrado em inovação na HEC Paris e tenho especialidade na área de segurança da informação. Então, eu estou há mais de 30 anos nessa área, né? Em termos profissionais, eu também tenho um conjunto de experiências. Eu empreendi em 1990, ou seja, minha primeira atividade profissional foi com a minha própria empresa de software durante 9 anos. Depois eu fui para consultoria no Brasil e no exterior, morei na Inglaterra e na Holanda por 4 anos. E mudei de lado, fui para a Shell como executivo de governança, risco e conformidade durante 9 anos no total. E hoje eu sou sócio de cybersecurity da UI, né? Sendo que fundei uma startup que chamou-se Jurivox nesse meio tempo, né? Então, eu tenho um pouco de experiência no que vocês estão fazendo agora. Em termos pessoais, eu nunca me distanciei da academia. Então, eu dou aula há muitos anos na FGV, nas cadeiras de segurança da informação, conformidade. Estou muito ligado ao empreendedorismo como mentor da Inovativa Brasil, da Shell Iniciativa Jovem, da Startup Rio, e trouxe para o Rio de Janeiro o Founder Institute, que é a maior aceleradora early stage do mundo, né? Eu trouxe para o Rio e dirigi essa aceleradora por 3 anos. Sou membro da Anjo do Brasil como investidor anjo, tenho hoje um portfólio de 20 startups no meu portfólio de investimento. Então, como vocês podem ver, eu estou navegando entre o corporativo, a academia e também o ecossistema de aceleração, né? Eu espero que isso me ajude a usar a linguagem de vocês e que o conteúdo que eu traga hoje tenha aplicabilidade direta ao dia a dia de vocês. Em termos de produção, eu publiquei 7 livros, muitos deles na área de segurança da informação. Ainda não fui capaz de publicar um na área de empreendedorismo. Muito bem. Então vamos começar. E eu começo trazendo para vocês um treinamento, eu vou falar depois mais sobre ele, mas um treinamento de LGPD, gratuito, funciona no Udemy, já tem mais de 3 mil alunos, e a intenção é oferecer uma pílula muito rápida de conteúdo para qualquer um que queira entender o propósito da lei. A grande diferença é que vocês estão comigo hoje aqui e vão poder conhecer grande parte do que esse treinamento oferece. Tá? Vamos começar essa conversa. Marcos, o link para o treinamento está aqui no chat, né? A gente vai colocar aqui. Está ótimo, está ótimo. Eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar dele. Eu já mandei lá no grupo, pessoal, os links que o Marcos disponibilizou. Legal. Obrigado. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre esse tema, mas pela origem do problema. Vamos falar de risco, né? Risco está muito associado à existência de uma ameaça que pode explorar uma falha e comprometer ou produzir impacto naquele ativo que tem aquela falha. Eu estou de fato recorrendo a um conceito
para conectá-lo ao ambiente de vocês. Vocês são empreendedores, vocês estão construindo um negócio baseado, presumo, no entendimento de um problema. Vocês devem ter se apaixonado por esse problema e devem estar buscando alternativas para solucioná-lo. Ou porque não existe nenhuma solução para esse problema ainda, ou porque vocês acreditam ter uma solução melhor do que aquelas que existem hoje, né? E quando a gente fala de risco e fala de lei geral de proteção de dados, nós estamos falando de um requerimento legal que poderá ser, que vai exigir das empresas e de vocês, claro, como empreendedores, uma conduta que, se não for bem executada, poderá representar um risco para o negócio de vocês. Esse risco ele pode ser de pequena magnitude ou de grande magnitude. Desde um risco que, ao se materializar, possa atrapalhar a operação de uma transação ou até mesmo interromper a operação do seu negócio, comprometer a reputação dele, destruir a sua startup, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre o que é essa lei, como é que vocês analisam os riscos que essa lei oferece à sua startup e, mais importante, a gente vai terminar hoje o bate-papo falando de como mitigar esse risco. Quer dizer, o que vocês podem fazer agora sendo startups, né? Com todas as limitações que vocês têm nesse momento. Então, vamos falar sobre isso. Eu vou, então, contar uma história para que tudo isso que eu tenha falado até agora faça sentido. Todo motivo da existência dessa lei está nesse slide, tá? É a informação. A informação é o grande pivô do momento em que todos nós estamos vivendo. Eu posso falar dela com um viés de transformação digital, posso falar dela com um viés de risco, posso falar dela com um viés de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, posso falar dela até mesmo com o viés da startup, quer dizer, as startups hoje existem porque elas estão tentando fazer melhor uso da informação para resolver problemas, né? E a informação é um ativo muito valioso, sempre foi um ativo muito mais valioso. Mas num mundo interconectado, num mundo em que a ação e reação acontece num piscar de olhos, né? Ter a informação certa na hora certa, a informação com qualidade, íntegra, confidencial, disponível, é segredo do sucesso, né? Imagine que, só usando um exemplo bem no ambiente de vocês, imagine que na Black Friday um grande portal de e-commerce tenha um problema, que seja com a confidencialidade da informação, com a integridade ou a disponibilidade. O que pode acontecer? Essa empresa pode quebrar. Porque uma empresa que não opere no Black Friday pode ter metade do seu faturamento anual comprometido, sem contar os efeitos retardados reputacionais, né? Então, quando se pensa em segurança e na informação e num ativo tão valioso, você também pensa em como proteger esse ativo. É aí que entra o assunto segurança. Quando eu quero proteger, eu quero me sentir seguro, eu quero ficar longe de perigos, ou livre dos perigos, né? Livre das incertezas. De certa forma, quando se pensa em segurança, você pode também pensar na segurança do seu negócio, da sua startup, né? O que eu tenho que proteger? Qual é o meu segredo de negócio? O que me faz hoje ser uma startup atraente, interessante para o investidor? Qual é o meu segredo, meu tempero secreto, né? Então, tudo isso está ligado à segurança e que automaticamente se liga também à privacidade. Só que nesse caso em particular, a privacidade, e especialmente a lei brasileira, ela se volta para a privacidade do cidadão, dos dados pessoais do cidadão brasileiro. E aí, claro que, quando eu falo sobre cidadão, cada um de nós, individualmente, como um CPF, né, a gente se enxerga. Então, a lei trata da nossa intimidade, né? Só que quando a empresa trata da intimidade do indivíduo,
ela trata de como lidar com dados dos cidadãos brasileiros. Só que, reparem, as empresas se encontram num dilema, né? Como é que eu vou estar surfando a onda da transformação digital, do digital, das startups, das ações rápidas, das experimentações, das hipóteses, dos MVPs, aonde dado e informação é a matéria-prima? Como é que eu vou continuar podendo fazer isso se existe uma lei que parece me proibir, né? Eu quero fazer porque informação é poder. Quanto mais dados uma startup tem, a tendência é que ela tenha mais condições de brigar pelo seu lugar ao sol. E o mercado mundial mostra que que empresas que usam bem as informações e que têm um viés digital, elas são mais poderosas hoje. Reparem aqui, deixa eu pegar um laser point. Reparem aqui nessa fotografia das 100 mais valiosas empresas do mundo em vários setores. Quais são as bolinhas maiores? Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é o Google, Facebook. Não é nenhuma novidade. Elas são um reflexo do que é a nova economia, a economia baseada nos dados. E essa economia gera uma concentração de poder em poucas empresas, e elas são todas digitais, né? Então, essas informações que eu trago, elas geram uma confusão na nossa cabeça, na cabeça de vocês, porque essas informações dizem em alto e bom tom: quanto mais informação eu tiver, mais inteligência eu produzo. Quanto mais inteligência eu produzo, mais competitivo a minha empresa é. Então, vamos às informações. É o que é a mensagem subliminar, né? Acontece, pessoal, que no Fórum Econômico Mundial, onde se reúnem os principais líderes estadistas no mundo, existe um relatório que é o Relatório Global de Riscos. Esse relatório mostra no eixo X a probabilidade de ocorrência de um problema. E no Y, o impacto que aquela ameaça pode produzir. Então, reparem que no canto superior direito estão as ameaças de maior impacto e probabilidade que os líderes globais identificaram. E eu não me refiro à internet, eu me refiro a problemas tecnológicos, sociais, geopolíticos, ambientais e econômicos. Olha o que aparece aqui quase como top 5, top 5. Cyberataques. E aqui embaixo, fraudes usando dados, né? Então, o problema é um reflexo do que vocês estão vendo nesse slide. O volume de ataques de hackers, de grupos organizados de criminosos, ele é estrondoso. Ataques entre países, ataques entre empresas, ataques de populações a empresas. Tudo para poder perseguir e obter dinheiro através dos dados, através das informações. Essa outra slide mostra, e é muito interessante vocês procurarem na internet, essas bolhas representam eventos de vazamento de dados de 2015 em diante. Então, vocês veem a quantidade de bolhas de eventos onde houve vazamento de dados. Hotéis Marriott, 5,2 milhões de registros. E isso significa, na prática, o quê? Que houve impacto nesses negócios. Não se deu o tratamento devido à informação, que é tão valiosa para as startups, mas também para as grandes empresas. Eu todo dia abro o jornal e me deparo com uma notícia nova. Dê uma olhada aqui. Eventos onde houve o mau uso de dados.
vazamento de dados que expõe 250 mil registros de clientes, práticas imaturas de proteção de dados usando senhas tão básicas numa empresa global como a Intel, uma linha de produção inteira paralisada por um ataque cibernético, e sem ir muito longe, mas recorrendo às notícias, nós vimos aí ontem, anteontem, o TJ sendo invadido e tendo seus processos criptografados, né? Você imagina Leonardo, Pedro, Natan, vocês construindo uma startup, captando investimento anjo, fazendo um seed money, captando um Series A, e de repente o teu negócio parando porque todos os seus dados, seu sistema, sua inteligência está criptografada. E tem um hacker chinês, vietnamita, argentino, americano, brasileiro, exigindo 2,5 milhões de dólares em troca dos seus próprios dados de volta, né? Então, é uma ameaça real. Uma ameaça que movimenta mais de 6 trilhões de dólares por ano. Ou seja, a prática do cybercrime é mais lucrativa do que o tráfico de cocaína. E as velhas formas de proteger o teu castelo, as tuas informações, não são mais suficientes, porque as novas técnicas são digitais, são remotas. É o ataque remoto, né? E onde está o dinheiro, está o crime. Ou seja, o crime acompanha o dinheiro. Eu tenho grandes amigos, mentores, empreendedores, como, por exemplo, o fundador da Vetex, do Ido Logos, do Descomplica, do iFood. Todos eles um dia foram como vocês, empreendedores no início da jornada. Construíram uma empresa bilionária. Alguns desses que eu mencionei são unicórnios. E passam automaticamente a serem alvos de ataques muito mais poderosos, porque lá tem dinheiro, né? Eles podem pagar por um resgate de um ransomware, de um ataque de roubo de dados. Então, pessoal, guardadas as devidas proporções, em termos de startup, o momento em que elas estão todas em risco. As ameaças, elas variam de acordo com o momento dessas startups, né? E o que existe para proteger a continuidade dessas startups e as informações delas são justamente a segurança e a privacidade dos dados. Então, agora, se não existirem dúvidas específicas até o momento, eu vou mergulhar no tema privacidade e LGPD. Quando vocês olham para essa imagem, o que vem à cabeça de imediato? Vocês lembram? Tem gente muito jovem aqui, né, Carriconde? Mas vocês lembram, vocês sabem que existe uma lei de privacidade chamada Carolina Dickmann? Então, foi uma lei que veio para tentar desestimular o que aconteceu com ela. Ela levou um computador para manutenção e roubaram fotos íntimas dela que estavam no computador. Aquilo foi o primeiro passo. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai além do simples uso ou mau uso, né? Abuso do acesso a equipamentos eletrônicos. A lei ela visa impedir que empresas abusem no uso de dados pessoais. A lei procura preservar a inviolabilidade da intimidade da vida privada. Então, criou-se a Lei Geral de Proteção de Dados. Lei que foi promulgada em maio de 2018 e que entrou em vigor no dia 18 de setembro desse ano. Tá? Para que vocês entendam o que é essa lei, eu vou relatar o que eu iria mostrar nesse vídeo, mas acho que não convém pelo tempo. Eu vou relatar. Uma menina candidata a emprego numa empresa, ela é entrevistada, o entrevistador diz que o currículo dela é muito bom, mas não vai contratá-la nesse momento. Ela não consegue entender as razões e começa a refletir.
e lembra que foi a uma farmácia e que comprou um teste de gravidez e que a farmácia pediu a ela o CPF. Então ela começa a ligar uma coisa à outra. Ou seja, o vídeo mostra que, de alguma forma, o entrevistador teve acesso ao consumo daquela candidata numa farmácia e que ele chegou à conclusão de que, se ela comprou um teste de gravidez, ela poderia estar grávida e que, estando grávida, poderia ser para ele um aspecto negativo e, portanto, interferiu na sua decisão de recrutamento. É um exemplo simples, um exemplo de certa forma corriqueiro, todo mundo é solicitado na farmácia fornecer o CPF, né? Mas que é um direito de cada um de nós que esse tipo de informação privada se mantenha confidencial. Não deve ser usada por ninguém mais, senão você, para fazer coisa alguma, né? Então, extrapolando esse exemplo, o que eu posso falar para vocês, empreendedores que estão agora aí cheios de energia, pensando em fazer em tentar fazer um product market fit, cheio de iniciativas na internet, mailing, né? Vocês vão ver já que agora existem regras, né? Vocês não poderão mais subir na internet uma landing page pedindo para um possível cliente se cadastrar com o nome, com o e-mail, com a idade, e vocês vão poder usar esses dados para o que vocês quiserem. Isso não é mais permitido pela lei, né? Então, nós vamos agora desdobrando a lei para vocês entenderem o que a lei protege, quais são as regras e como é que isso pode afetar não só o dia a dia de vocês, mas os planos de operação dos seus negócios, né? Uma informação importante. Vocês estão vendo aqui que a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece uma autoridade nacional, chamada ANPD. Essa autoridade já está estabelecida, já tem diretores nela, só que ela está proibida de fiscalizar e multar as empresas até agosto do ano que vem. O que não significa que vocês poderão fazer o que quiserem até lá. Por quê? Porque o direito do cidadão já está preservado. Então, se cada um de vocês perceber que estão fazendo mau uso dos seus dados pessoais, vocês poderão ir no juizado e mover uma ação civil pública contra uma empresa, né? Na condição de empreendedores, vocês poderão receber uma ação contra vocês diante de uma conduta que fira a LGPD. Muito bem. Eu vou agora conduzir brevemente. Essa aqui é uma visão alto nível do que é a lei, tá? Então vamos lá. É uma lei que trata de um assunto global. Já existem mais de 80 países com leis parecidas com a brasileira. A mais famosa delas é a lei europeia, a GDPR. A lei do Brasil, ela é focada em dados pessoais exclusivamente, sendo que dentro deles existe uma categoria chamada dados sensíveis. Eu já vou explicar já o que é a diferença entre eles. Na lei brasileira, o objetivo dela não é atrapalhar as startups, não é acabar com Big Data, não é acabar com inteligência artificial, mas sim criar uma regra que limite o uso disso. A lei quer criar uma cultura de boa-fé. Ela quer evitar abusos. E uma coisa importante para vocês agora acompanharem comigo. Ela quer fazer com que as empresas limitem o tratamento de dados ao mínimo necessário para cumprir uma finalidade. Então, eu vou pegar um exemplo agora para ilustrar o que eu estou dizendo. Imagina que vocês estão passeando no shopping no final do ano e tem um carro exposto lá. Sorteio de final de ano. Quem é que não quer ganhar um carro, né? E aí você preenche uma ficha e deposita na urna. O que a lei está dizendo? Que se o propósito de pegar seus dados
é para você participar de um sorteio, você tem que limitar o pedido de dados ao mínimo necessário. Qual é o mínimo necessário? O nome, e-mail e talvez o telefone, como uma forma alternativa para fazer contato com o ganhador. Agora, esse shopping tem que pedir a idade da pessoa, a escolaridade, aonde ela mora, o time de futebol para que torce? Não. Esses pedidos são abusivos, porque transcendem o limite da finalidade para o qual aqueles dados estão sendo tratados. Muito bem. O que acontece se uma empresa no Brasil ela não cumprir os direitos dos titulares de dados, que são os cidadãos brasileiros, e não cumprir os deveres das empresas, delas próprias, né? Elas poderão sofrer sanções administrativas, que vão desde uma advertência, passando por suspensão do uso de bancos de dados, interrupção do negócio e multa de 2% do faturamento anual, por cada situação onde haja descumprimento da lei. Então, olha, para instruí-los adequadamente, tem gente falando muita besteira na internet. A LGPD diz que uma empresa, uma vez multada, ela pode ser multada em 2% do faturamento anual até um teto de 50 milhões de reais. Então, se você é uma startup e fatura R$ 100 por ano, se você for multada, sua multa pode chegar ao máximo a R$ 2, que é 2% do teu faturamento anual. Tá? Mas o maior problema não está na multa, ela está no aspecto reputacional, né? Você imagina você lançar uma startup, você está pleiteando um investimento anjo, um investimento seed, Series A, e aparece nos jornais, startup ABC descumpre a LGPD e de maneira abusiva vende dados, monetiza dados, enriquece dados, faz propaganda não solicitada. Isso pode destruir a sua trajetória de empreendedorismo. Né? Muito bem. Marcos, uma pergunta. Sim, sim. Nesse exemplo que você deu, o sorteio onde a empresa vai pedir o e-mail e o nome da pessoa, se por acaso eu sou a empresa que estou organizando o sorteio, se por acaso eu colocar embaixo ali uma caixinha para o cliente clicar, dizendo você concede a informação do time de futebol que você torce para que eu possa te enviar algumas mensagens sobre times de futebol e a pessoa consentir, eu posso dizer que ela me deu o direito de eu tomar essa informação e enviar anúncios sobre times de futebol? Ótima pergunta. Você antecipou um tema, mas eu vou responder agora e depois trago mais detalhes. Né? A resposta é depende, e eu vou explicar por quê. A lei diz que as empresas podem tratar dados se ela estiver fazendo isso de maneira legítima. A legitimidade ela pode ocorrer através de 10 bases legais, onde uma delas é o consentimento. E, portanto, a primeira resposta para você, com base no que eu disse, é sim. Por consentimento, você pode tratar dados como o que você citou. Só que esse consentimento tem que estar sendo feito de maneira adequada. Ou seja, é preciso explicitamente dizer que dados a mais você está pegando, para que finalidade, por quanto tempo. A maneira de comunicar isso tem que ser inequívoca, ou seja, não pode usar um jogo de palavras para parecer uma coisa e ser outra. E o usuário é que tem que tomar a iniciativa de declarar o consentimento, e não está pré-marcado na caixinha, não pode estar letra miúda, não pode estar escondidinho, né? Não pode ser um consentimento aberto. Então, essa é a diferença. E, além disso, existe uma coisa que nós não sabemos, nem eu como especialista,
que é como os magistrados vão interpretar os consentimentos. Existe um grau de subjetividade, né? O que é inequívoco? Né? Será que para o juiz A aquele consentimento é inequívoco? Será que para o B também é? Então a gente vai ter que esperar a jurisprudência ser formada pelas decisões que vão sendo tomadas ao longo do tempo. Tá? Mas é isso. Vou chegar nisso já já. Então agora, vamos entrar como se fossem cartões, respondendo perguntas pontuais. Objetivo da lei: evitar abuso. Não é proibir, é evitar abuso. O que é tratamento? É a palavra mais adequada para vocês usarem. Tratamento, aos olhos da lei, é tudo que se faça com dados pessoais. Manuseei, armazenei, transportei, descartei, processei, tudo é tratamento. 2. A quem essa lei se aplica? A todas as empresas no Brasil, mas também a todas aquelas que ofereçam serviços a brasileiros. Então, eu acabei de comprar hoje de manhã um produto no Alibaba e automaticamente o Alibaba é obrigado a cumprir o LGPD, porque eu sou brasileiro. A que essa lei não se aplica? A dados corporativos e dados de negócio. Mas também ela não se aplica a dados particulares sem fins econômicos. Então, imagine que você está ajudando um vizinho a fazer imposto de renda, você está manuseando dados pessoais dele. Você não tem que demonstrar conformidade com a LGPD. Tá? Quais são os tipos de dados onde também essa lei não se aplica? E aí é interessante, porque a startup, ela em algum momento da sua vida, ela se encaixa em alguns deles. Vamos lá. Dados jornalísticos, dados artísticos, acadêmicos, penais, investigativos e de segurança pública. Então, talvez a startup, em algum momento da sua vida, se encaixe em dados acadêmicos. Eu estou num programa de aceleração, eu não tenho ainda um CNPJ estabelecido, eu estou fazendo experimentações. Né? Então, você pode, talvez, se encaixar nisso. Já falei sobre os efeitos do descumprimento, né? As punições, não vou me estender nisso. Aí vem um ponto interessantíssimo, pessoal, que talvez dê um pouco de tranquilidade para vocês nesse momento. Tá? A lei é uma lei bem escrita, mas ela ainda requer a regulamentação pelos órgãos, pela autoridade nacional, que não aconteceu. Ela acabou de ser estabelecida. É como se a lei dissesse: empresas brasileiras, isso é o que vocês precisam fazer. A autoridade vai regulamentar, vai dizer o como. Então, existe uma coisa na lei, uma cláusula, um artigo na lei, que eu vou ler para vocês. Diz o seguinte, que a lei prevê procedimentos simplificados, diferenciados, inclusive quanto ao prazo, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclarem startups, possam se adequar. Então, a lei, felizmente, já diz que pretende dar um tratamento diferente para as startups, só que ela não diz que tratamento diferenciado é esse. Né? Qual é a exigência diferente? Será que ela não vai me exigir certas coisas? Será que ela vai me dar um prazo maior? Então, são ainda pontos indefinidos, mas é um bom sinal, né, para vocês. Agora vamos entrar um pouquinho nos conceitos da lei que todo mundo tem que ser capaz de dominar. Tá? São esses aqui, são os principais. Vou falar deles agora. O que é um dado pessoal? É um dado que identifique um indivíduo. CPF é um dado pessoal. A minha fotografia é um dado pessoal. Meu endereço também. Agora, existem dados pessoais que existem dados que isoladamente não identificam o indivíduo, mas quando estão juntos, identificam. Então, por exemplo, homem, meia idade,
barbado, usa óculos, trabalha com consultoria, com consultoria, mora em Ipanema, tem um cachorro, ou seja, nada do que eu falei isoladamente levará uma pessoa a mim, mas talvez pelo conjunto de informações eu esteja me descrevendo, unicamente. Automaticamente isso se torna um dado pessoal. Olha só para vocês que são de startup, né? Uma coisa impactante aqui, ó, cookies. O cookie é um dado pessoal aos olhos da lei. O cookie é um arquivo que registra o comportamento de um usuário num site. Aonde ele clicou, quanto tempo o mouse dele ficou do lado direito, do lado esquerdo. Então, cuidado ao utilizar isso, porque o cookie é tratado pela lei como um dado pessoal. Tem que ter uma base legal que justifique vocês de usarem. Tanto nós estamos vendo aí todo dia, tudo que é site que você entra agora tem um pop-up lá pedindo para você aceitar. Né? Está pedindo consentimento. Por quê? Porque o cookie, eu acho que não tem hoje site que não use o cookie. Né? O que é um dado sensível? E dado sensível, já adianto, é um dado que requer tratamentos ainda mais rigorosos. Dados de opção religiosa, sexual, opinião política, filiação sindical, dados de saúde, dados biométricos. Então, se você tem uma startup que pretende tratar dados sensíveis, você tem que estar ainda mais atento, né? Porque a exigência para protegê-los é ainda maior. Aí vem um ponto bem interessante, gente. Dado anonimizado. A lei diz o seguinte: se você anonimizar um dado pessoal, ele deixa de ser pessoal. Ao deixar de ser pessoal, ele não é mais objeto da lei. Então vamos supor que o Júlio, da Slug, tem uma startup que captura dados pessoais. Mas para o propósito do negócio dele, o que interessa é entender o comportamento dos grupos e não dos indivíduos. E ele pega os dados pessoais e joga fora tudo que identifica. Então, olha só, ele pega lá o meu endereço, mas joga fora meu apartamento e meu número do prédio. Ele bota só a rua. Ele pega o meu nome, meu tipo sanguíneo, e só bota, olha, é um homem com a letra M. Ou seja, eu tô anonimizando os dados, e uma vez feito isso, adeus LGPD, não tenho que me preocupar. Dado pseudonimizado, isso é outra história, não confundam Lé com Cré. Né? Marcos, Oi. Só um detalhe anterior, só para deixar bem claro para as nossas startups que tem algumas delas que isso vai pegar para elas. Se por acaso o dado não puder ser desanonimizado, a LGPD Ótimo ponto. não funciona. É isso? Então, eles, como os gestores dos sistemas, têm que se certificar na tecnologia que estão utilizando que isso não vai acontecer. Exato. É isso, Marcos? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque até por definição, se você anonimizou um dado e tecnicamente for capaz de desanonimizar, ele não foi anonimizado, né? Você tem ali rastros que te permitem voltar. A intenção da anonimização é podar, né, os dados e jogar fora tudo aquilo que poderia permitir a reversão dele. Então, muita atenção a isso. Bem levantado. Bom, a pseudonimização é outra coisa. Dados pseudonimizados continuam sendo cobertos pela LGPD. E a pseudonimização é uma técnica para aumentar a segurança. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho lá todos os dados do Carriconde. Eu pego metade deles, jogo num outro banco de dados e coloco um apelido, né? Carre, de um lado e do outro. Eu tô, na verdade, criando uma conexão entre os dois bancos de dados através do apelido. Qual é a vantagem disso? Se alguém rouba o meu banco de dados B, ele vai levar lá tipo sanguíneo, endereço, idade,
escolaridade, mas não tem um nome que identifique a pessoa, porque tem um apelido. Então, eu crio uma correlação entre bancos de dados, em que só tendo os dois é que eu tenho os dados todos do indivíduo. Então, eu reduzo o meu risco de vazamento de dados pessoais. Essa é a intenção. Tá? Já falei o que é tratamento. Essa lista não é exaustiva, mas tudo que se faça com dado pessoal é chamado de tratamento. Né? E aí vem uma listinha interessante. Tá? Quais são os princípios de tratamento de dados pessoais? Eu tenho que garantir a adequação do tratamento, a necessidade realmente de ter que tratá-lo. Eu tenho que permitir livre acesso ao dono desse dado. Eu tenho que garantir que sejam dados com qualidade. Eu tenho que oferecer transparência, segurança. Então, reparem, é uma outra forma, gente, de usar dados. Eu, quando vou numa farmácia e dou meu CPF, eu não tenho a menor ideia do que a farmácia vai fazer com ele. Se vai fazer um cruzamento e dizer, opa, esse cara está com colesterol alto, olha só, ele vem comprando regularmente esse negócio e também está consumindo esse outro medicamento. Então, colesterol com esse outro medicamento, opa, ele tem diabetes. Eu vou fazer uma parceria com uma clínica para oferecer um serviço de medicina para diabetes. É proibido. Não pode. A não ser... Mas isso não pode ser bom. Isso não pode ser bom para o paciente? Porque ele vai... Aí é que está. Ele tem? Ótimo ponto. Ótimo ponto, Carriconde. Existe uma base legal. Lembra que eu falei que eram 10? Existe uma base, que é consentimento, já falamos um pouquinho. A outra chama-se legítimo interesse. Então, acredita-se que podem surgir situações onde haja um interesse mútuo legítimo de usar dados para outras finalidades. Então, se eu for numa farmácia, der meu CPF, tiver um banner assim, você nos concede o direito de, uma vez pegando seu CPF, correlacionar os medicamentos que você utiliza para que nós possamos indicar médicos especializados que tratem de possíveis doenças. Se isso estiver claro, você disser consinto, subentende-se que, uma vez que você tenha entendido o porquê, né, de maneira inequívoca, e você consentiu, você tem um interesse legítimo, né? Assim como a farmácia tem também, de monetizar isso, de vender serviço, etc. Então, há esse entendimento, tá? Agora, é uma linha muito tênue, viu? Esse interesse legítimo é uma base legal que tem que ser bidirecional, né? Os dois têm que ter interesses em usar aqueles dados. Marcos, sou eu, Rogério. Oi, Rogério. Por gentileza, se você descobre uma situação, você tem esses dados armazenados e você descobre uma situação que você pode ajudar o cliente de alguma forma e você não antecipou essa autorização. Tem que pedir um novo consentimento. Então, se o shopping pediu teu nome, e-mail e telefone para sortear o carro, em janeiro ele falou, caramba, a gente podia usar esses dados para fazer um outro sorteio. Tem que pedir um consentimento de novo. Tá? Então, para finalidades diferentes, consentimentos diferentes. Bom, vamos a alguns conceitos muito básicos. Quem é o titular do dado? Sou eu, é você. Né? São as pessoas naturais, cidadãos brasileiros que têm esse direito. Quais são os deveres das empresas? E aí vocês começam a olhar com viés de empreendedores. Né? Primeiro, eu tenho que demonstrar legitimidade em todo o tratamento de dados que eu fizer. Eu tenho que registrar esses tratamentos. De onde vieram aquelas informações pessoais? Qual foi a finalidade? Vão ficar armazenadas aonde? Por quanto tempo? Eu tenho que nomear um Data Privacy Officer. No Brasil se chama encarregado de dados. Mas Sêmola, eu vou ter que ter um DPO na minha startup? Olha,
Até segunda ordem, sim. Mas por causa daquela cláusula da lei que diz que vai flexibilizar, é possível que venha uma orientação depois específica dizendo para pequenas e médias empresas, startups, basta que alguma pessoa que tenha um papel operacional na startup se declare o DPO, por exemplo. Né? Até porque a gente não pode presumir que uma startup vai ser capaz de contratar uma outra pessoa só para ter uma função de DPO. Né? É preciso proteger os dados, é preciso ter capacidade para responder a incidentes de privacidade, e aí eu misturo, né? Privacidade e segurança, está tudo muito junto. É preciso avaliar riscos continuamente e ter um modelo de governança, processos mínimos. Então, por exemplo, você tem uma startup que tem 10 pessoas, aí uma delas é a área de marketing. Aí essa pessoa vai lá e sobe manda um mail marketing, sobe uma landing page, vamos lá, vamos fazer. Não é bem assim, tem que ter um processo. Que dados vão ser pedidos? A quem? Qual vai ser a base de legitimidade? Aonde vou armazenar? Então tem que ter um processo que demonstre para as autoridades, a qualquer momento, que vocês sabem os limites e as responsabilidades da startup na hora de tratar dados. Eu diria, pessoal, eu sei que não é uma coisa que agrade aos empreendedores digitais, né? Mas a lei ela impõe um certo grau de burocracia, de documentação, né? De processo. Ao invés da gente fazer no método Nike, just do it. Não pode ser mais assim. Né? Agora, vamos lá. Como empreendedores, conheçam a lista dos direitos dos cidadãos. Né? Eles podem entrar em contato com a sua startup e dizer assim, olha, eu quero saber se meus dados que eu mandei foram processados. Eu quero corrigir esses dados. Eu quero portar esses dados para uma outra startup. Eu quero revisar esses dados, corrigir. E sabe aquele consentimento que eu dei para você no sorteio do final do ano? Eu quero revogar, não quero mais dar esse consentimento. É um direito dele. Eu também, detalhe, Rogério, detalhe, Júlio, eu também quero ser esquecido, ou seja, deletem todas as informações pessoais que vocês têm a meu respeito. É um direito que a lei garante. Né? Só que, vou voltar ao slide anterior. Esses são direitos gerais da lei. Não se esqueçam que existem 10 bases legais que vão permitir que vocês, empreendedores, legitimamente possam continuar tratando dados. E aí eu vou passar muito rapidamente por essas 10 bases. Eu digo passar rapidamente porque é um assunto mais denso, tem aspectos jurídicos, né, que talvez não convenha trazer. Mas vamos lá. Lembra que eu falei do consentimento? Está aqui. Ó. Mas cadê meu slide? Aqui. Consentimento. Lembra que eu falei do interesse legítimo? Está aqui. Vamos olhar os outros. Obrigação regulatória. Imagina que o Júlio... Vamos falar do Eagle agora. Está vendo aí? Eagle, uma startup. Imagina que o Eagle seja uma empresa que intermedia pagamentos eletrônicos. Tudo bem? E aí o Semola foi lá e fez uma compra. E depois de alguns meses eu entrei em contato e falei, por favor, quero exercer o meu direito da LGPD e quero ser esquecido, ter todos os meus dados apagados. O que essa startup Eagle deveria fazer? Deveria consultar o DPO vai analisar e vai dizer, opa, o Semola comprou um produto conosco. Está aqui no registro nosso no registro de tratamentos. Ele está pedindo para ser esquecido. Mas, de acordo com a legislação, nós somos obrigados, como uma startup de pagamentos, a manter registro de transações por 5 anos. A CVM obriga. Então, eu vou responder, senhor Marcos Semola, obrigado pelo seu pedido. Contudo, de acordo com a lei, a regulamentação da CVM, nós somos forçados a manter seus dados conosco por 5 anos. Portanto,
como o senhor comprou conosco em 1º de janeiro de 2000, nós poderemos executar esse seu pedido a partir de 1º de janeiro de 2006. E pronto. Né? Vocês mantêm o direito de tratamento, mas atendem, respondendo ao titular, a impossibilidade de cumprir o direito que ele pediu. O que mais? Políticas públicas, estudo por órgão de pesquisa, olha aí o IBGE, coberto pela lei. Né? Execução de contratos, isso é muito interessante. Poxa, você é cliente da TIM, da Oi, da Claro. Aí você chega lá, olha, por favor, quero ser esquecido. Não pode, cara. Não pode. Eles têm que mandar fatura para vocês todo mês. Eles têm que ter uma relação contratual como provedor de telecomunicações. O que não significa que eles possam te mandar mensagem de SMS oferecendo serviço de música. Porque é proibido. Todos os dados que eles têm lá de seus deveriam ser exclusivamente para execução do contrato de telecomunicações, a não ser que eles tenham pedido um outro consentimento para mandar propaganda. Né? Olha só que coisa aconteceu comigo triste. Eu preenchi na internet uma ficha para instalar internet de fibra na minha casa e foi no site da própria operadora. Em 2 horas, eu passei a receber várias ligações telefônicas, oferecendo Sky, oferecendo TV por assinatura. Ou seja, há uma indústria. Ele capturou meus dados no site com o interesse de contratar fibra e eu recebi 40 ligações oferecendo outras coisas. Isso é proibido pela LGPD. Motivo de ação judicial. Tá? Exercício do direito, proteção da vida, tutela de saúde, proteção ao crédito. Olha aqui a Serasa também protegida pela base legal. Né? Então, eu posso consultar e tratar dados pessoais com o viés da proteção ao crédito. Né? Bom, eu já falei um pouco sobre consentimento quando o Carriconde me perguntou, mas eu vou trazer um detalhe interessante. A lei diz uma coisa muito curiosa, muito interessante. É o seguinte: uma vez que você tenha pedido consentimento para uma finalidade específica e essa finalidade for cumprida, os dados pessoais têm que ser descartados. Aquela ideia de, opa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um concurso do e-book, aí a pessoa vai lá, cadastra uma opção de dados e pode fazer o download do e-book. Aí, beleza, eu vou usar depois isso para prospectar lead. Não dá. Se você pediu consentimento com o propósito do download do e-book, a pessoa fez o download do e-book, joga fora. Tem que jogar fora os dados. A não ser que você amplie o propósito, a finalidade daquele tratamento de dados. Então, esse é um ponto importante. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre interesse legítimo, tá? O interesse legítimo é uma base legal muito nova. Inclusive, no arcabouço jurídico brasileiro. Então, ninguém sabe ao certo como é que os juízes vão interpretar esse negócio. Então, cuidado, parcimônia ao utilizar essa base legal. Eu estou usando hoje o conceito do interesse mútuo. Então, eu vou dar um exemplo real para vocês. Eu sou cliente do Itaú. Se o Itaú resolver monitorar a maneira como eu uso meu celular, o aplicativo deles, com o objetivo de detectar fraudes, eu acho que, nesse caso, há interesse legítimo. Eu não quero ser fraudado, nem o Itaú quer ter uma conta de um cliente fraudada. Mas que seja só para isso. Monitorar o uso do celular só para detectar fraudes, não para me vender celular, se ele perceber que meu aparelho está com problema. Então, não é esse o objetivo. Né? Bom, falei sobre isso. Olha, término de tratamento. Terminou de cumprir aquela finalidade, tem que eliminar os dados. Bom, vocês que estão com startups, de repente já estão em cooperação internacional,
ou estão sendo adquiridos por empresas internacionais. Gente, transferência internacional de dados pessoais requer cuidados extras. Tá? Naomi, me dá só um controle de tempo. A gente começou 10h30, né? Isso, exatamente. Caramba, então eu já estourei muito. E depois foi Começou depois, né? Tá bom. Bom, lembra que eu falei a vocês que um dos deveres das empresas é registrar tudo que vocês fazem com os dados pessoais? O nome desse registro é conhecido, chama-se Record of Processing Activities, é o ROPA. Então, se vocês fazem aquisição de clientes, marketing, cada uma dessas ações são fluxos de dados pessoais. Então, vocês têm que criar registros de cada um desses fluxos, dizendo que dados vocês pegaram, para que finalidade, qual é a base legal que legitimiza isso, né? Então, esses são registros importantes que vocês têm que manter. E, para não esgotar muito o tema, tem também um relatório chamado DPIA. Esses eu vou poupá-los do sofrimento, tá? Porque eu acho que para startups pode ser que isso não seja aplicável. São relatórios específicos de análise de impacto de privacidade. Isso se aplica a empresas que têm grande volume de dados. Então, nesse momento, não creio que seja um driver para vocês. Bom, estou chegando ao final, para a gente abrir para perguntas, né? Mas o que as empresas querem e vocês já podem fazer isso plenamente desde o início, gente? É criar uma cultura de privacidade, ou seja, enquanto vocês são pequenos, vocês conseguem criar processos, vocês conseguem criar controles e, desde o início, criar uma cultura de só reter dados que realmente precisem, que sejam capazes de explicar o porquê que vocês mantêm aqueles dados legalmente falando. Então, é o que nós chamamos de cultura de privacy by design. Estou querendo criar um produto novo, um serviço. Pense em privacidade. Não deixa para o último plano. Né? Vou passar isso aqui e vou falar para vocês. Olha, depois eu mando para vocês esse material. Eu montei uma espécie de business model canvas da LGPD. Né? Então, qual seria um value proposition de você se manter em compliance? Quais são os segmentos de clientes, né? Os donos de dados pessoais? Ou seja, eu fui construindo aqui para ficar mais fácil vocês quebrarem ou entenderem, né, a LGPD. Que recursos vocês precisarão para poder cumprir? Quais são as principais atividades que vocês vão ter que desenvolver? Isso é uma linguagem super simples para dar um driver. Depois vocês veem isso com calma. Tá? Se eu fosse navegar com vocês agora, eu ia estourar o tempo. Resultado, gente, LGPD não é uma corrida de 5 quilômetros, nem mesmo uma maratona. É um processo contínuo que vocês vão ter que se habituar. A minha startup está pivotando. Opa, pivotou? Olha o modelo de negócio. Mudaram os fluxos de dados? Existe base legal para justificá-los? Eu tenho um registro sobre esses novos fluxos? Eu estou preparado para explicar para uma autoridade, para um investidor? Porque, gente, investidor anjo, eu sou investidor anjo. Eu não invisto em startup que represente risco para mim. Risco financeiro e reputacional. Então, uma startup que está atirando para tudo quanto é lado, nosso negócio é construir um data lake, estou comprando DVD lá na Uruguaiana. Né? Não dá. Não é uma prática aceitável mais como prática de negócio. É risco para os negócios. Né? Então, eu aqui, desculpa, acho que eu subestimei a minha capacidade de consumir o tempo. Eu construí aqui uma espécie de um dia de privacidade numa empresa, né? Contando uma historinha. Sei lá, o RH quer lançar uma campanha de recrutamento. Aí ele consulta o escritório de privacidade ou o DPO. Esse DPO aponta que tem dados impróprios, que ele não pode pedir. Ou que a base legal adequada seria uma específica. Então tem aqui uma historinha. Quando eu mandar para vocês o material, vocês vão ver. Né? Ou seja, etapas que toda empresa vai ter que pensar na hora de
resolver colher dados, tratar dados pessoais. Aliás, eu vou aproveitar e vou dizer para vocês uma frase importante, tá? Nós estamos entrando numa era em que dados poderão ser tóxicos. Ou seja, dados demais pessoais ou dados inapropriados pessoais numa empresa poderão representar para ela toxicidade, né? Poderá atrapalhar os seus negócios, seus investimentos e seu crescimento. Então, eu tenho aqui essa ilustração. Você me dá mais 5 minutinhos para poder abrir para perguntas, Naomi? Tá joia. Então, gente, quando vocês chegam nesse momento, o que passa na cabeça de vocês? Eu estou fazendo uma leitura porque eu sou empreendedor, hoje eu sou mais intraempreendedor do que empreendedor de fora, sei das limitações. Deve estar pensando assim, caramba, por que eu vim assistir esse negócio hoje? Né? Eu já estou com uma porção de tarefas aqui para fazer, eu não sei se eu encontrei o Product Market Fit, eu não encontrei ainda um pivô de escalabilidade, meus indicadores não estão ainda firmes, eu agora tenho que me preocupar com outro negócio? Sim e não. Você tem que se preocupar, mas não precisa se preocupar de maneira tão complexa nesse estágio. É como a analogia que eu uso é da ponte, né? Eu tenho do lado da ponte a tua startup e do outro lado da ponte, não, do rio, né? Eu tenho a startup de um lado do rio e do outro lado os cidadãos que têm direitos. Você tem que garantir esses direitos. Está em lei. Então constrói uma ponte. Pode ser rústica. Pode ser simplesmente um e-mail, né? Você vai criar um e-mail chamado, deixa eu ver aqui, P-Social. Eu imagino que P-Social seja sua startup, né, Rogério? Você vai criar lá lgpd@psocial.com. E no seu site você vai botar dúvidas sobre LGPD, nos contate nosso DPO. É você mesmo. E botou o e-mail, né? E aí você vai criar um canal para o titular exigir direitos. Se a exigência chegar por e-mail, não faz mal. Se a empresa for de um homem só, você vai analisar, vai consultar, ou seja, crie uma ponte rústica, mas ofereça atendimento aos direitos dos titulares. Não caia na besteira de super projetar uma ponte que vai consumir seu tempo, vai consumir seu dinheiro e pode atrapalhar o seu próprio startup, porque não é hora de fazer investimentos megalomaníacos em coisas, não vou chamar de secundárias, que eu seria pedante, mas coisas que não estão ligadas ao seu core business, né? Então vai no MVP mesmo, tá? Foca no Pareto, foca no que é mais simples, rápido, que dá retorno rápido também. Então eu trouxe aqui para vocês, para fechar, quase fechar. E são dicas, tá? Primeiro, trate as informações pessoais que você necessita apenas. Evite o que é extra. 2. Tenha uma finalidade na ponta da língua. Você tem que ser capaz de explicar por que você está tratando aqueles dados pessoais. 4. Proteja as informações. Então, essa coisa de sair jogando coisa em GitHub, dados de produção em dev, e ficar jogando em um lugar promíscuo, cuidado, porque você pode ser vítima de vazamento, seu nome vai estar lá. E nunca compre ou venda informações pessoais. Então, essas são dicas bem básicas, para que você não apareça no noticiário. Tá? Do lado das ações. Escuta, gente, só uma pergunta. Essa barrinha aqui do Zoom atrapalha vocês? Não, né? Não, estou vendo a tela toda. Não. Tá joia. Então, vamos lá. Ações práticas. Dê um nome de um DPO. Pode ser você, o founder da empresa, não faz mal. Crie uma interface de atendimento a ele. Como eu falei, um e-mailzinho, um linkzinho no site de vocês. Você tem contratos? Contratos entre sócios? Contratos com um parceiro, um fornecedor? Revisa o contrato, pega uma cláusulazinha padrão, a mais simples. Uma cláusula que dê ciência ao outro da proteção dos dados pessoais. Porque isso, numa ação judicial, vai protegê-los também. Né?
Escreve uma política de privacidade. Pô, Samuel, desculpa, cara, eu estou até aqui de trabalho. Cara, pega uma política básica, uma política com diretrizes, 2 diretrizes, 3. Política se constrói com o tempo, né? Mas comunica alguma coisa para o teu cliente, né? Para o teu parceiro, para o teu investidor, né? Nem que a política seja assim, não compramos ou vendemos informações pessoais. 2, só tratamos informações amparadas por finalidades. 3, usamos o que há de mais... não, usamos os recursos disponíveis, os melhores recursos disponíveis para proteger a segurança das informações. Isso é uma política. Super básica, mas é uma política. Reforça a cibersegurança. Então, isso é importante, gente. Usar senha básica, não usar criptografia em algumas situações específicas, mandar dados pessoais por e-mail aberto do Gmail, não é uma boa prática, né? Vocês estão se expondo demais. A minha startup está maior, já tem um grupo de pessoas. Cria uma cultura neles, para que novas iniciativas não comprometam a segurança, a privacidade dos dados. Aquela história, né? Você começa a ter muita gente na startup, cara, cada um vai fazendo coisas à sua própria decisão, isso é perigoso. E finalmente, acelera, porque os direitos dos titulares já estão em vigor. Então, se você não troca de senha todo mês, é uma boa prática. Vai lá nos teus sistemas, pode ser na nuvem, acrescenta uma política de troca de senhas mensalmente. Mapeia onde é que estão os dados pessoais, em que banco de dados, isso aí é saudável, tá? Então, gente, não caiam nessa armadilha, tá? Achar que LGPD é só isso aqui. Isso aqui é o básico, isso aqui eu chamo de sanitização, né? É como escovar o dente, não tem que perguntar, tem que fazer todo dia. Agora, tem uma porção de coisas aqui embaixo que vocês vão construindo aos poucos, à medida, inclusive, que a própria autoridade for definindo o que se aplica a startups. O que a gente não quer, que vocês gastem tempo e dinheiro construindo pontes desnecessárias, né? Que levem de uma margem à outra sem precisar. Então, equilíbrio, lógica, né? Entender o problema e, na dose certa, fazer ele influenciar a maneira como vocês estão conduzindo a startup. Não vou falar disso, vou passar para depois. Já tem multa na Europa, já tem ação no Brasil, tá? Com multas, já tem cidadão brasileiro reclamando direito no Reclame Aqui, já tem empresa processada. Opa! Pessoal, de repente eu saí. Já tem empresa processada judicialmente por mau uso de dados, né? Já tem diretor da NPD dizendo como é que eles vão conduzir a fiscalização, como é que eles vão trabalhar nos próximos anos, né? E o que tem para vocês é esse curso aqui que eu sugeri, está aí no link do chat de vocês, tá? É um curso independente, não está amarrado à consultoria de onde eu sou sócio, como papel educador, né? Educacional. É um vídeo, tem 3.000 e poucos alunos. E, finalmente, isso aqui é muito bacana para vocês. Também é com caráter institucional, educacional. É uma parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Software. Se vocês entrarem nesse link, vocês vão conseguir fazer um self-assessment respondendo 69 perguntas. Não vai ter que se identificar, não tem e-mail que vocês têm que dar, nome de vocês, nem nada. E aí a coisa vai ser um choque de realidade, porque vai aparecer assim: o seu resultado é de 11% de conformidade com a LGPD. Você tem que fazer isso. Ou seja, tem lá 4, 5 páginas de dicas que pode ser um bom plano para vocês terem na cabeça. E à medida que forem avançando, puderem fazer, vocês vão aprimorando o trabalho de vocês. É isso, gente. Isso aqui era só um slide. Meu LinkedIn está aberto, vocês querendo acompanhar as novidades, tá? Obrigado mais uma vez, vou deixar aí aberto para perguntas. Marcos, tem alguns minutinhos para algumas perguntas? Eu tenho bastante, tenho 20 minutos pelo menos. Tá, legal.
Pessoal, eu vi que o Alex havia levantado a mão aqui. Alguém quer fazer uma pergunta, mas antes da pergunta, só uma consideração sobre a LGPD. Então, olha que interessante que momento que nós estamos vivendo. Novas tecnologias são criadas e elas proporcionam oportunidades de criar coisas para as pessoas, oportunidades de startups surgirem, novos negócios que mudam os hábitos, os comportamentos dos seres humanos. E aí as leis são criadas, que é esse momento que a gente está vivendo, e enxerga esse momento de uma criação de uma nova lei, né, como uma oportunidade também de perseguir aquilo que a gente tanto fala aqui nos programas de aceleração, nos episódios do Resumo Cast, diferenciação. Pensem como é que vocês podem se diferenciar saindo na frente e se adequando e falando, né, para todo mundo. Poxa, olha aqui, ó, a gente é diferente. Nós somos atrativos para investidores, para clientes, porque a gente tem uma atenção aqui, né, com essa situação que muito pouca gente tem. Então, pense sobre isso. E vamos abrir aí para perguntas, pessoal. Conte, você fez um comentário muito bom. Eu só vou lembrar aos demais, não sei o como vocês estão acompanhando esse assunto. Vocês lembram de uma startup brasileira? Eu não vou lembrar o nome, eu sou péssimo de nomes. Que eles fazem um tracking do consumidor na loja com beacons. Vocês lembram dessa startup? Eu já escutei vários desse modelo, eu sei exatamente o que aconteceu. Há um ano atrás, essa startup foi a juízo por uma denúncia e o Ministério Público entrou dizendo que ela estava fazendo mau uso de dados pessoais. À época, a DPO, que é uma mulher, ela embasou toda a defesa dela em juízo, foi declarada inocente e criou um valor, cara, na marca, na reputação, absurdo, de alcance nacional. Foi a primeira empresa, foi uma startup, a ser questionada quanto ao uso de dados e foi lá e justificou. Então, essa menina agora é uma referência. E a empresa também. E legal, o Marcos pode dizer isso porque ele é investidor anjo, um investidor anjo diante de 10 possibilidades de investimento e que tem o conhecimento, por exemplo, que o Marcos tem e todos têm, porque os anjos já estão lá na frente, pessoal. Por isso que eles são anjos. Eles irão escolher aquelas 2 ou 3 e filtrar as demais que não estão em conformidade com as teses de investimento deles. E, pessoal, o Marcos está aqui para comprovar isso. Os anjos já estão na frente. Então, atualizem-se para conseguir chegar lá nos anjos. Vamos deixar o pessoal fazer alguma pergunta aí. Eu acho que o Alex quer fazer o Alex da 3S Branding. Fala aí, Alex. Isso. Hoje, né, infelizmente, muitas empresas elas usam dados pessoais como dados de empresa. Uma coisa que você até falou, qual o e-mail da sua empresa? Aí o cara manda o e-mail do Gmail dele pessoal. Então, ele está usando como dado de empresa, mas, na verdade, é um dado pessoal. Isso é considerado um dado pessoal? Falando de outro modo, os dados imputados errados, eles são problemáticos para mim? Se eu peço o nome da empresa, aí o cara põe o nome próprio. É um nome próprio ou é um nome de empresa, entendeu? Alex, muito boa pergunta. E de fato, representa um risco, né? A melhor maneira de exemplificar o que você levantou é o seguinte. Imagina que vocês estejam contratando alguém. E a tendência é que vocês façam bastante isso daqui para frente, né? Como é que as pessoas contratam hoje startups? Bota lá na rede social, no LinkedIn, bota um e-mail, né? Aí a pessoa manda um arquivo em anexo ao e-mail. Tudo que você não vai encontrar é um padrão de currículo, né? Cada um escreve o que quiser no currículo. Isso é arriscado, porque o currículo contém informações, a princípio, muito superiores às necessárias para você avaliar o cara. Tem gente que bota lá, eu sou membro da igreja presbiteriana, não sei o quê, eu sou membro do clube de regatas, não sei o quê, não sei o quê. Então, o que as empresas terão que fazer daqui para frente? Vão criar formulários em que elas só vão pedir os dados que são fundamentados pela LGPD, que podem ser justificados, né? Possivelmente, esses formulários vão ter alguma inteligência, porque às vezes você bota lá a pessoa
para a pessoa escrever um nome ou escrever uma coisa, ela escreve outra, né? Então talvez tenha que ter até uma crítica do conteúdo que está sendo colocado. Então, gente, leiam um artigo que eu escrevi no LinkedIn chamado Dados Tóxicos, porque esse é o problema. As empresas poderão se intoxicar por displicência, despreparo ou descuido, como no caso em que você mencionou, sem controlar os dados que entram. E mais uma pergunta. Eu sou da área de criação, né? Então, o direito de autor, ele é inalienável. Então, por mais... Se eu fizer um contrato abrindo mão da autoria, esse contrato é inválido porque ele é inalienável por lei. Eu posso, tentando dar esse famoso jeitinho brasileiro, eu queria usar o seu dado aqui para tudo que me vier à cabeça, você concorda com isso? Então, esse dado do usuário, ele é inalienável também? Bom, você entra agora num assunto que tem vários vieses, né? Que é o direito digital, o direito de propriedade intelectual, né? Eu talvez não consiga te dar uma resposta definitiva. O fato é que os dados pessoais têm uma única titularidade, que é o cidadão, né? Não há contrato, cláusula, consentimento que faça com que o meu nome, meu CPF, meu endereço pertençam a outra pessoa ou empresa, senão a mim. Então, acho que nessa linha, meus dados são também Inalienável. Exatamente, é isso aí. Intransferíveis também. Inalienável. Isso, exatamente. Esse é o ponto. Tá? Não são. Então, o que as empresas fazem com os dados é apenas custodiá-los. Ok. E aí, só a título de curiosidade, a lei protege o dado. Só que você até abordou isso no começo da sua apresentação, porque existe o dado e a informação que aquele dado extrai. Então, nós estamos aqui numa reunião. Então, vamos supor que eu consigo ler, aí, pelo reflexo do seu óculos, a senha do seu Zoom. Eu não corrompi o dado. Eu apenas usei a inteligência que aquele dado me deu. Isso está protegido na lei? Rapaz, você pegou uma cena de Missão Impossível e trouxe para nós. Dá para usar um exemplo melhor. Só um parênteses rápido. Teve um cara que foi preso porque a digital dele foi reconhecida num vídeo que ele fez no YouTube. Então, o que acontece, gente? Vamos lá. Eu vou tentar quebrar esse assunto porque você misturou dois assuntos, né? O primeiro senha é uma informação pessoal e intransferível. Se você bypassou o processo, né? Nesse caso, você pegou uma imagem transmitida aqui, o reflexo, pegou minha senha, você é culpado, tá? Eu te condeno, você é culpado, você não pode usar isso. Esse é diferente. É diferente de você ter pego um dado pessoal, né? Imagina que agora a minha esposa fala assim: Marcos, me responde logo teu CPF aqui, preciso aqui pagar a conta aqui. E aí vocês me ouvem falar para ela. Eu não falei para vocês e vocês pegaram. Aí vocês anotaram. Tudo bem? Não pode. Você não pegou esse dado com consentimento. Uhum. E não tem nenhuma finalidade na nossa relação que justifique isso. Eu estou regido por um contrato com você, por tutela de saúde, por exercício do direito. Você não vai encontrar nenhuma base legal que justifique você ter ouvido meu CPF e usar na tua startup. Então é ilegítimo. Agora, você pode falar assim: pô, Semula, eu ouvi tua esposa aí falar o teu CPF, né? Já que a gente vai avançar aqui nas negociações sobre investimento anjo, eu vou te mandar um termo de NDA, né? Ou então de, sei lá, prioridade de investimento. NDA não é muito usado em investimento, tá, anjo? Mas de prioridade, eu posso aproveitar e usar o CPF que eu ouvi você falar aí para botar no termo? Ah, claro, pô.
porque, afinal de contas, há um interesse legítimo. Eu quero investir em você, quero preservar a minha exclusividade por um período, esse termo tem que ter identificação das partes, CPF é um componente, você só antecipou. E aí me pediu o consentimento verbal. João. Pessoal, Muito chegando perto dos finalmente, por questões de tempo, vamos abrir então para mais uma pergunta, mas pense naquilo que o Marcos falou no começo da nossa apresentação, anotem as perguntas e vamos formulá-las agora de uma forma muito precisa, inteligente e direto ao ponto. Então, mais uma pergunta que pode ser a última. Quem quer fazer? Eu estou vendo aqui o Anderson. Papai está na área. Fala, Anderson. Vai lá. Primeiro, Marco, muito obrigado. Sensacional, uma aula incrível. A minha pergunta ela é simples. Você disse sobre o cliente que quiser entrar em contato com alguém que ele deu a autorização dos dados e falar, eu quero revogar isso. É um direito do cidadão. E se, até por uma questão de transparência, a gente colocar uma caixinha de desautorização, uma caixinha para revogar isso, automaticamente o cara já entra, autoriza e tem uma caixinha para revogar. Isso não traz transparência e segurança para o negócio ou não? Sim, isso traz transparência e segurança. É uma boa prática. No entanto, nem sempre você vai encontrar viabilidade técnica para fazer isso. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? E esse exemplo aconteceu na Europa. Assim que a lei entrou em vigor na Europa, a GDPR, em 2018, algumas pessoas espertinhas entraram em contato com empresas de crédito direto pedindo para ser excluído, para ser esquecido. Tá? Qual era a tentativa que essas pessoas estavam fazendo? Elas estavam tentando pegar aquela empresa no contrapé, despreparadas, mal instruídas, e de fato apagar meus dados. Imagina o seguinte: você me concedeu um crédito de R$1.000. Eu estou pagando em 10 parcelas de 100. Né? Eu vou lá, peço a você que me esqueça, invocando a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Você inadvertidamente vai nos sistemas e me deleta. Como é que você vai me cobrar o resto das parcelas? Você não vai saber quem sou eu, quanto eu devo, o que eu já paguei. Então, para chegar nesse nível que você está dizendo, as empresas têm que evoluir muito. Elas têm que ser capazes de qualificar o solicitante, para começar, para que ninguém se passe por mim. Depois você tem que ser capaz de verificar se é autêntico o pedido que o SEMAL está fazendo de deleção, em que sistemas os dados deles estão, tem que automaticamente tirar desses sistemas, entregar uma cópia para o Marcos e um recibo dizendo: atendi seu pedido, obrigado, a partir desse minuto não sabemos mais quem é você, tchau. Cara, para chegar nesse estágio, acho que eu levo aí uma década. Legal. Não mudo, Anderson. Uau, não, sensacional. E manter essas informações num arquivo morto não pode? Pode, sempre que houver uma base legal que legalize, que justifique isso. Eu vou até abrir um parênteses aqui, gente, que eu tento evitar falar isso, tá? Mas porque isso gera um nó na cabeça. Presta atenção. Vamos imaginar que você pegou dados de um cliente, entregou um serviço para ele e acabou a relação com ele. Tudo bem? Aí ele entra em contato e pede para excluir. Gente, nem precisava pedir, porque a lei diz o seguinte: quando você trata dados e cumpriu a finalidade, você, empresa, já deveria excluir. Mas, além disso, o cliente entrou em contato, pediu para excluir. Tudo bem? O que você deveria fazer? Excluir. Agora, eu já estou ouvindo de alguns advogados argumentos meio grotescos, do seguinte sentido: no Brasil, a justiça ela é morosa, é imprevisível. Eu, como empresa, vou guardar 100% dos dados que eu tenho com o argumento de que eu posso precisar deles para me defender judicialmente. De qualquer coisa que aconteça. Eu diria que isso aí é uma espécie de coringa, né? Numa carta, num baralho, num jogo de buraco, é o coringa. Sim. É um argumento
amplo demais, genérico demais. Eu acho que os magistrados não vão aceitar isso como um argumento. Mas cá entre nós, que ele é factível, né? Você imagina? Com certeza. Quem é que vai impedir do Anderson entrar num processo contra mim 10 anos depois, dizendo esse cara não me entregou direito um produto ou um serviço com qualidade, como eu paguei? E aí eu não tenho nenhuma evidência do que eu te entreguei. E o oposto não pode acontecer, alguém lá no futuro não pode ser contestado por algo e falar, não, eu não consigo me defender porque a lei me obrigou a pagar esses dados, então eu não quero ser culpado porque eu não consigo me defender porque eu estava cumprindo a lei. Pois é, tudo isso, o Carriconte, vai ser questionado com o tempo, tá? Vocês veem bem uma coisa. Vocês viram que as empresas de serviços básicos, como telefone, luz, eles te mandam um relatório todo ano declarando quitação. Você me pagou janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Né? Aquilo é uma tentativa de não obrigar o cidadão a ter que guardar recibo dos pagamentos de conta todo mês. Né? Então, talvez surja algum instrumento assim. Eu não tenha que guardar os dados do Anderson, mas tenha pequenos registros, macro registros do que eu um dia entreguei para ele, vendi para ele, coisa assim. Essa é uma ideia. Isso aí só o tempo vai dizer. Legal. Rapidamente, então, a última perguntinha pode ser, ô Marcos? Claro. Vê que o Rogério da P Social, vamos lá, Rogério, direto ao ponto, precisão na pergunta, que beneficie todo mundo. Vai lá, Rogério. Essa era uma pergunta que eu ia fazer também, que nós trabalhamos com dados que o cliente pode verificar que está com problema daqui 5, 10 anos. Né? Então, respondeu muito legal essa aí. Agora, uma questão bem genérica, assim, né? Como que eu vou provar que uma determinada empresa divulgou meus dados? Por exemplo, no seu caso, aí, na sua situação que você falou com a fibra ótica, supondo que você tivesse feito o cadastro em vários sites, né, ou várias operadoras. Como você tem que provar, você vai fazer, eu acho que foi a X. Daí ela vai ter que provar que não é, daí você fala, não, eu acho que foi a Y. Então, você fez o cadastro em vários locais, como pessoa física. Como que você prova? Ou como que... daí toda empresa, você vai falar e toda empresa vai ter que se defender? Bem genérica. Não, de fato, esse é um problema, né? Na verdade, em muitos casos, você não conseguirá saber quem originou o vazamento desses dados. Né? E quando isso acontecer, não há o que fazer. Né? Você simplesmente não vai criar um e-mail diferente seu para cada lugar que você se cadastre. Né? Agora, sendo bem prático, tá? Quando você tem um cadastro em algum lugar, normalmente você tem uma senha. Né? Se você é um cara antenado, eu não vou usar essa palavra não, porque vocês vão se sentir mal, né? Mas se você estiver adotando as melhores práticas de segurança, você não vai usar a mesma senha em múltiplos locais, porque é inseguro isso. Então gente, quando vaza um dado, vaza a tua senha também. E aí você vai descobrir, puta, vazou de tal lugar, porque lá que eu tenho essa senha. Isso é comum. Aliás, eu não sei se vocês sabem, tá? Se vocês usam o Google Chrome tem um recurso de cofre de senhas. Se você entrar lá, tem uma opção que é verificar se houve vazamento de dados. Olha que bonito, cara. Ele entra lá e diz, Sêmola, você precisa trocar a tua senha nesse site, porque esses dados vazaram. Ou seja, o Google, ele vai buscar na Deep Web e percebe que aquela senha vazou daquele site. Aí eu já fico ligado, puta, foi o site tal que vazou, porque lá que eu tinha essa senha. Então o próprio Google já oferece esse serviço. E aqui, como aqui é o Resumo Cast, eu tenho que falar algumas coisas importantes que foram ditas nesse workshop, que ficou fantástico. E a primeira coisa é, as startups existem, pois estão tentando fazer melhor uso da informação para resolver problemas. Pensem nisso. Ter a informação na hora certa é o segredo do sucesso. E nós estamos entrando em uma era em que dados poderão ser tóxicos. As empresas, elas poderão ter problemas por displicência, despreparo ou descuido. E por isso é importante criar uma cultura de privacidade desde quando somos pequenos. Então, essas foram algumas das minhas anotações. É claro,
tiveram várias outras coisas legais, mas para reforçar, pessoal, esses pontos aí importantíssimos, principalmente o último, é importante criarmos uma cultura de privacidade desde quando somos pequenos. Achei fantástica essa dica. Marcos, para a gente finalizar, deixa a tua última mensagem e aí a gente tira mais uma foto aí, se o pessoal quiser, e finaliza. Legal, você é mestre capturando essas mensagens, né, cara? Eu aprendo muito contigo. Olha, eu vou botar um vídeo amanhã mesmo no LinkedIn sobre isso. Vocês têm que encontrar a paixão, né, para empreender, né? Porque vocês vão ser desafiados o tempo inteiro. O que não vai faltar é estímulo para vocês pararem. Então, se vocês se apaixonarem pelo problema que vocês querem resolver, não existe limite. Não há impossível. Eu acho que essa é a mensagem. Persigam a paixão. Maravilha. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcos. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Já viu? Adorei. Valeu, pessoal. Show de bola. Obrigado, Marcos. Gente, Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.